Presidente Lula e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, lançaram agora à tarde o edital do túnel que vai ligar Santos ao Guarujá, no litoral paulista. Diversas autoridades estavam presentes nesse evento, que foi marcado por discursos amistosos das duas figuras políticas. O projeto prevê um túnel submerso de 870 metros, que deve proporcionar uma passagem de até 2 minutos entre as duas cidades. Atualmente, o trajeto de 53 quilômetros leva cerca de 50 minutos através da rodovia Cônego Domênico Rangoni. Uma outra opção de transporte entre os municípios é a balsa, que demora 20 minutos, mas pode chegar até 2 horas em dias com muita movimentação do porto e também problemas no clima. E para a gente entender melhor como vai ser essa obra tão importante, a gente conversa agora com a Raquel França Carneiro, que é diretora da Companhia Paulista de Parcerias. Raquel, muito boa tarde para você. Muito obrigada pela participação. Boa tarde. Raquel, eu gostaria de começar pedindo que você explique para a gente, principalmente para quem não conhece ali a região, por que essa obra é tão importante, o que ela deve provocar ali na mobilidade entre as duas cidades e quantas pessoas podem ser beneficiadas com a construção desse túnel? Hoje lá na região de Santos, entre Santos e Guarujá, a travessia ela é feita de diversas maneiras, né? Então a gente tem ali na ponta da praia a balsa, né, que hoje é administrado pelo departamento aqui do estado de São Paulo. E a gente tem a rodovia Cônego Domênico Rangoni, que tem mais de 40 quilômetros conectando as duas cidades. Né, alguns serviços de catraia ali que fazem esse transporte de passageiros entre as duas margens. E hoje a gente observa que essas duas cidades elas são muito interconectadas. Então, pessoas que moram em Santos ou moram no Guarujá trabalham na outra cidade. E como esse serviço das balsas e das catraias, ele depende muito da situação ali de entrada dos navios e também da situação climática, é um serviço que a gente não consegue estimar qual o tempo que vai demorar. Ele pode levar de 15 minutos até 2 horas, ou até em períodos de férias, de final de ano, isso pode ultrapassar as 2 horas. E aí, com a construção desse túnel, como que deve ficar esse deslocamento? Qual que é a estimativa de tempo da passagem de uma cidade para outra? A estimativa é mais ou menos de 2 a 5 minutos, né, a conexão. Então, a gente tem um túnel imerso de 870 metros, que passa ali na altura do bairro do Macuco e de Vicente de Carvalho, que conecta essas duas cidades. O túnel ele vai permitir tanto a travessia de carros, caminhões de menor porte, como do VLT nas faixas centrais, e a gente também tem uma galeria específica para pedestres e ciclistas, né? Então, os pedestres e ciclistas vão ter essa oportunidade de travessia de maneira gratuita entre as duas margens. Raquel, agora é uma diferença muito grande, né? 2 minutos de travessia é uma coisa impensável num primeiro momento, além da tranquilidade para, como você disse, para as pessoas que moram numa cidade, trabalham na outra. Isso deve impactar, inclusive, custos de produção, né? Por conta de transporte. Isso deve favorecer o mercado interno, inclusive, né? Com certeza. A gente estima aí uma geração de empregos de mais de 9 mil postos de trabalho nas duas cidades, relacionados à obra e também aos benefícios que a obra traz, né? Então, ela traz esse desenvolvimento mais rápido e aí, conforme o governador trouxe, associada a demais intervenções do Estado de São Paulo, como a nova descida que liga ali o Planalto à Baixada Santista, todos esses investimentos vão trazer essa melhor movimentação para a região de maneira logística e para atender a população mesmo no dia a dia. Quando a gente fala dos investimentos dessa obra, eles giram em torno de quanto? Porque a gente sabe que é uma obra grande, uma obra inédita, né? Nunca foi construído um túnel submerso aqui no Brasil. E a gente viu, inclusive, uma parceria inusitada, né? Do governador e do presidente, que são ideologicamente opostos. É uma parceria fundamental para conseguir realizar, tirar do papel uma obra de um tamanho como esse, né? Com certeza. Ali como a gente tem a ligação de duas cidades, que é um papel do Estado de São Paulo, mas ela atravessa uma área portuária e ainda mais relacionado à construção desse túnel imerso, né? Então, a gente faz peças de concreto,
essas peças elas são carregadas e imersas no Canal de Santos. Então, isso vai ter uma relação muito grande com a operação do Porto de Santos. Então, foi muito importante essa parceria entre o Estado de São Paulo e o governo federal, não só para a colocação ali dos investimentos, né, dos 6 bilhões de reais, mas também para que a obra ela consiga ser executada de maneira segura e rápida durante aproximadamente 4 anos. Raquel, enquanto você explica para a gente está acompanhando as imagens da cerimônia que aconteceu um pouco mais cedo, né? Cerimônia de publicação do edital, mas a gente sabe que é só o primeiro passo, né? Tem um processo muito longo aí pela frente ainda. Quais que são os próximos passos? O que deve acontecer até a gente ter, de fato, a inauguração desse túnel? Então, a gente lançou o edital hoje, dia 27 de fevereiro. No dia 1º de agosto está marcado o leilão na Bolsa B3. E durante esse período a gente tem aí conversa com os investidores, a solução aí de esclarecimentos à população. Depois do leilão em agosto, mais ou menos em 3 meses, a gente faz toda a qualificação dos documentos e assina o contrato. Com o contrato assinado, tem um período para o concessionário tirar a licença de instalação, apresentar o projeto com as otimizações que ele conseguiu realizar e assim a gente inicia a obra. Então, espera-se aí o início da obra para metade do ano que vem e depois disso, mais ou menos 4 anos para sua conclusão. Raquel, a gente ouviu durante parte do pronunciamento do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ele falando há quanto tempo já se fala da possibilidade da construção desse túnel submerso, mas outras alternativas também foram discutidas ao longo dos anos, né? Por que essa alternativa, mesmo com o tamanho dessa obra, todos os desafios que essa obra pode enfrentar, os custos dela também, por que mesmo assim essa opção se mostrou mais viável do que as outras? Durante os anos foram estudadas alternativas como uma ponte, né? E o problema da ponte ali na região entre Santos e o Guarujá é que ela precisa de pelo menos 85 metros entre o nível da água e o tabuleiro para que permita a passagem dos navios no Porto de Santos. Só que a gente também tem o aeroporto do Guarujá muito próximo, que traz uma restrição também dos aviões que pousam ali. Então, a ponte era uma alternativa que não cabia para aquela região. Quando a gente eliminou a solução da ponte, o próximo passo foi ver qual tipo de túnel seria construído. Então, a gente tem esse túnel imerso, em que essas peças de concreto, elas são imersas no estuário de Santos e elas são depositadas ali no fundo do canal, que é uma tecnologia que tem mais de 100 anos. E a gente tem os túneis que a maioria da população conhece, que são aqueles do metrô, que a gente escava por dentro da terra. Pela característica do solo em Santos, a gente já ouviu falar e viu diversas fotos, né? Então, dos prédios ali que acabam pendendo para o lado, a gente tem um solo muito mole, com uma capacidade de resistência muito pequena. Então, a solução do túnel imerso, ela é a melhor indicada para esse caso específico. Raquel, quero te agradecer muito pela participação, pelas explicações. É muito interessante pensar em tudo que envolve essa obra, né? A forma como ela vai ser construída, tudo que foi pensado até que essa opção fosse escolhida como de fato a mais viável. E todo o passo a passo que você trouxe para a gente, que ainda deve acontecer. Hoje, como a gente reforçou, primeiro passo, ainda tem um longo processo pela frente. E a gente, é claro, vai continuar acompanhando. Obrigada mais uma vez, uma ótima tarde para você. Obrigada, boa tarde.